o plano da santidade. Antes de encontrar a solução para o problema, precisamos entender por que se trata de um problema. Mas, Israel, por que masturbação é errado? É natural. Tem médico que diz que é até saudável. Desculpe-me, meu amigo, mas isso é conversa para boi dormir. Não me interessa o que qualquer médico diz, se o conteúdo contradiz o que a palavra de Deus afirma. A palavra do Senhor é a verdade absoluta, é o ponto de partida e o de chegada, é a máxima da nossa fé. Andar uma vírgula para fora do que está escrito, e arriscar viver nesse lugar, é nada menos que se precipitar em um abismo de engano. Não separarei uma coisa da outra aqui. Masturbação, pornografia, adultério, olhar impuro ou quaisquer outros pecados que dizem respeito à sexualidade, todos serão considerados como um erro sexual. Há diversos frutos. Obviamente as consequências são diferentes, umas muito mais drásticas que as outras, porém a raiz é a mesma. Quando o assunto é abordado no Novo Testamento, uma mesma palavra é utilizada diversas vezes. Porneia. Traduzida normalmente como relação sexual ilícita, adultério, fornicação e imoralidade sexual, refere-se a todo tipo de pecado de ordem sexual. Cabe lembrar aqui que pecar é errar o alvo, ou seja, cometer pecados sexuais é errar o alvo da sexualidade idealizada por Deus. Nosso Senhor é um Deus de ordem. Tudo que ele faz carrega um propósito, e a sexualidade possui um lugar especial, preparado por ele para cada homem. Tremenda satisfação aguarda aqueles que decidem seguir os caminhos do Senhor, assim como sai perdendo quem decide trilhar os próprios caminhos. Isso porque o caminho dele para a sexualidade é perfeito, enquanto o nosso descamba em prisão. O sexo foi criado para a humanidade, e não a humanidade para o sexo. Nesse sentido, devemos entender a palavra de Deus como um guia sobre as disciplinas sexuais, que nos ajuda a andar em um lugar de plena satisfação. Clube Spa, dezembro 2021. Você percebe que é necessário voltar ao início para entender tudo. É fundamental retornar à verdade bíblica acerca de quem somos, de quem fomos chamados para ser, mais que isso, quem Deus sonhou que fôssemos. Só assim é possível vislumbrar a trama maior e enxergar o que está em jogo nessa luta contra nossos dragões. Vamos passear um pouco pelas Escrituras. Pretendo mostrar não somente um livro de regras a ser seguido, mas a beleza que existe na vida de santidade carinhosamente planejada por Deus para nós. A. D. 1:4. A. D. D. G 1:27. C. P. S. 1P 1:14-16. F. I. S. S. D. L 19:2. Deus nos criou à imagem e à semelhança de si mesmo. Criou-nos assim, para que permanecêssemos assim, sendo como Ele é, como ilhós que se parecem com o Pai, santos como Ele é santo. É interessante observar que, em toda a Bíblia, o único atributo divino que é repetido 3 vezes, de maneira enfática, é santo, santo, santo. Isso denota a importância e a relevância do atributo. É essencial desvendar o que é essa santidade para não apenas conhecer o santo, mas poder ser como ele. Clube Spa, dezembro 2021. Nossos idiomas não possuem palavras suficientes para expressar quem ele é. Talvez, dentre tudo o que há disponível, santo seja o mais longe que podemos ir, mas ainda não cobre todo o perímetro, não abrange tudo, não o expressa plenamente. Mesmo assim, arrisco utilizar o que está à disposição para fazer uma breve descrição. Santo é único. Santo é o Deus que cria todas as coisas, mas nunca foi criado. O Supremo Senhor sobre tudo o que é e o que não é. Aquele a quem ninguém ensinou e que nada pode aprender, pois tudo conhece. Esse é santo. Aquele que é puro e não se corrompe, ou incorruptível em pessoa. Então o santo que sua presença fazia um monte Sinai queimar, arder em chamas. Sim, há uma beleza explosiva na santidade de Deus que é como o sol. Imagine se decidirmos fazer uma excursão para ver o sol bem de pertinho. Ai não, ele é tão bonito e tão bom, e provê tanto a nós. Todo mundo morreria. Simples e fatal. Nada nem ninguém pode chegar perto do sol sem ser desintegrado, a não ser que seja como o sol é.
Que analogia perfeita, guerreiro! Deus é tão certo, tão correto, que sua presença é para nós um perigo, a não ser que sejamos como ele é. Todo mal é dissipado na presença divina, assim como a luz bane as trevas. Para poder estar na mesma sala que Deus se encontra, não podemos ser nada menos que santos, a imagem e a semelhança dele. Não se engane, Deus nos quer por perto. Essa foi a ideia desde a criação. No entanto, para que essa aproximação seja possível sem fatalidades, precisamos ser como ele. A queda e o pecado humano nos separaram de Deus. O próprio Criador avisou que haveria morte, separação da vida, caso o homem se decidisse por desobedecer. A grande inversão que se costuma fazer é chamar essa separação de mero castigo. Deus não permitiu a separação por ressentimento, mas por proteção. Adão era como Deus, criado à sua imagem e semelhança. Adão era santo. Que a criatura fez ao comer o fruto proibido foi mudar de natureza. O pecado entrou e transformou a essência de Adão, que passou a ser pecador, e não mais santo. O que você acha que aconteceria quando aquele clube está, dezembro 2021, ser, agora pecador, se aproximasse do santo? A mesma coisa que aconteceria a todos nós naquela excursão maluca ao sol. Aliás, não. Estamos simplesmente nos aproximando do Senhor, pois até mesmo Satanás fez isso. No livro de Jó, ele se aproxima de Deus como um acusador. Estamos nos tornando um com ele, para permanecer em sua presença eternamente. Uma visita é diferente de um casamento, e quando me reiro a estar na presença do Senhor, é essa figura que tenho em mente. Mesmo que o Senhor tenha se manifestado à humanidade após a queda, em experiências que conhecemos como teofanias, nada se compara à radiante glória de Deus na sala do trono branco, em termos de concentração física de sua presença, se bem que usar o termo física para descrever um atributo divino talvez seja incompleto. O ponto é que a queda impediu um encontro pleno com o Criador, simplesmente por causa do risco de morte que o homem pecador passou a correr ao estar diante do Deus Santo. É muito esclarecedor observar, logo após a queda, Deus removendo o acesso de Adão e Eva à árvore da vida. A Bíblia nos faz entender que quem comia do fruto dela se tornava eterno, e não havia nenhum problema comer dela, antes da queda. Depois que Adão e Eva mancharam sua natureza, se comessem do fruto da árvore da vida, seriam não apenas eternos, mas eternamente pecadores. O Criador não queria que homem e mulher fossem eternizados em um estado no qual não poderiam estar com Deus. Você e eu ainda comeremos o fruto da árvore da vida. Quando esse dia chegar, contudo, será do jeito certo. Um pecador de carne e osso jamais poderia estar onde Deus se encontra, porém ele providenciou a solução. Fez-se carne e osso para estar com o pecador e restabelecer o acesso à sua presença. Em Jesus, é possível voltar a ser santo e poder estar com o santo. P. S. H. 1214. Clube está. Dezembro 2021. A. D. 1:4. Fomos feitos assim, para nos parecer com ele. Deixar-nos levar por devassidão, sensualidade e malícia deste mundo é uma afronta direta a quem ele é. Por outro lado, santidade é separação, é viver separado da satisfação enganosa que o mundo oferece. Se pecado é errar o alvo, santidade é acertá-lo em cheio. Da mesma maneira que a luz nada tem a ver com as trevas, santidade não tem nada a ver com o profano, com o pecado. E aquele que deseja estar com Deus precisa também almejar a santidade. Ainda há outro aspecto a considerar. A objetificação feminina também é uma grande ofensa ao nosso Criador. As mulheres foram feitas à imagem e à semelhança de Deus e são suas ilhas. Tratá-las como objeto sexual, especialmente em cenários como pornografia e masturbação, ofende ao Senhor e a sua ideia é perfeita para as mulheres, além de ferir de muitas maneiras a santidade planejada para nós mesmos. Vale lembrar que a palavra de Deus contém muitos princípios relacionados à santidade como um requisito para a caminhada cristã. Da mesma forma, as Escrituras também mostram que a imoralidade sexual fere essa santidade, fundamental a qualquer um que almeje ser chamado de discípulo de Cristo.
Diferentemente do que muitos acreditam ser graça, o padrão foi elevado depois da obra na cruz. Antes, um homem se tornava adúltero quando se envolvia em atividades sexuais fora do laço do matrimônio. Jesus alertou para uma nova perspectiva. M 5:28. Jesus simplesmente iguala olhar para alguém com intuitos impuros à consumação do adultério. E esse pecado não é tratado levemente nas clubes PA. Dezembro 2021. Escrituras. Q. P 6:32. A Bíblia também diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Adultério não é coisa leve. E isso não serve só para os casados, porque o solteiro que olha para uma mulher com olhos impuros comete um pecado equivalente ao adultério. Alguns podem pensar que esse olhar seja parte natural do comportamento e do instinto masculino, mas a Bíblia dá outro nome: obra da carne. O. D. R. D. G. 5:19-21. Podemos tomar como exemplo Jó, o homem chamado por Deus de irrepreensível. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Jó 31:1. Olhos puros vão demandar de nós uma aliança, um compromisso. Vez após vez, mesmo que compelidos a olhar alguém com más intenções, precisamos desenvolver em nós a cultura de fechar os olhinhos, desviar o olhar para longe. Se praticarmos insistentemente isso, aos poucos, passaremos a agir assim, vigilantes, como que por reflexo, porém ainda será necessário persistir na aliança que fizemos com nossos próprios olhos, de serem e permanecerem puros. O exemplo de Jó deve ser imitado. Nós, que decidimos seguir a Cristo, também somos chamados a abrir mão das obras da carne. Devemos adotar um novo caminhar, que é de acordo com o Espírito. Clubes PA. Dezembro 2021. CJ. S. G 5:24-25. Em Cristo, somos novas criaturas, e isso envolve lembrar que as coisas antigas já passaram, devem ser abandonadas lá atrás. C. 2C 5:17. Já não devemos mais caminhar de acordo com as antigas obras da carne, mas segundo as frutíferas obras do Espírito. Não devemos tornar ao erro, e, sim, abraçar o novo estilo de vida inerente a toda nova criatura. Para isso, a Bíblia chama de renovação. Devemos renovar nossa mente, de acordo com a nova criatura que somos. Dr. 12:2. Assim, experimentamos a perfeita vontade de Deus para nós. Acredite, a plenitude de caminhar de acordo com a vontade dele é inimitamente maior e incomparavelmente melhor do que os prazeres da carne. Como alguém que já alertou com os prazeres momentâneos do pecado e decidiu andar em santidade, eu posso facilmente dizer: santidade é melhor. O prazer de estar bem diante do Criador não se compara à sujeira que este mundo oferece como irresistível. Precisamos manter tal verdade em mente, pois só assim seremos renovados. O mundo tentará dizer que tudo isso é normal, que estamos sendo fanáticos, radicais e exagerados, mas não é verdade. Toda tentativa humana de defender o pecado vai diretamente contra a vontade de Deus pronunciada nas Escrituras. Como Clubes PA. Dezembro 2021. Seus ilhinhos, precisamos conhecer a vontade do Senhor para nós. Vontade muito bem expressa em sua palavra. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 TS 4:3-5, grifo meu. O desejo do Senhor é o mesmo desde o princípio, que seus ilhós sejam santos e irrepreensíveis em sua presença. Ao ler estas linhas, talvez você esteja questionando se é mesmo possível ser livre da imoralidade e abater esse dragão. Quem sabe você pense que não pode dar aquilo que o Senhor espera. Se eu pudesse, gritaria aos seus ouvidos: isso não é verdade. É possível, sim. E nós vamos chegar lá, um passo de cada vez. Se, depois de ler tudo isso, você sente que está pesado, ótimo. O assunto é realmente sério. Há uma longa e árdua jornada para aqueles que desejam vencer.
Quero animar você, lembrando que a Bíblia oferece lições práticas de como alcançar santidade e viver livre da nojeira do pecado, e nós discutiremos isso adiante. Antes, contudo, há outro motivo pelo qual masturbação, pornografia e imoralidade sexual precisam ser encaradas como erradas e passíveis de execução, de morte, de extermínio. Vimos que, acima de tudo, elas são afrontas contra Deus e sua vontade para nós desde a criação, que é de sermos santos como Ele é santo, porém há mais peças nesse tabuleiro. O sexo foi criado por Deus. Manchá-lo com imoralidade não apenas entristece o Criador e compromete o seu plano, mas também impede que o homem experimente de fato todo o prazer planejado pelo Senhor. Vamos seguir, guerreiro.